Durante 10 anos, o público mundial absorveu a imagem de George e Amal Clooney como o padrão ouro absoluto e intocável dos casais poderosos, uma fusão impecável da realeza de cabelos grisalhos de Hollywood com a mais elitista nobreza intelectual do mundo. Ele era o eterno solteirão finalmente domesticado, o homem que ganhou 2 Oscars e dominou a arte do sorriso encantador. Ela era a brilhante e incrivelmente elegante advogada de direitos humanos que transitava pelo Tribunal Penal Internacional com mais desenvoltura do que a maioria das atrizes em um set de filmagem. Juntos eles eram uma entidade soberana, uma marca multimilionária de estabilidade em uma indústria construída sobre as areias movediças da vaidade e da traição. Mas enquanto George Clooney aguardava nos bastidores preparando-se para sua estreia de alto risco na Broadway, em Boa Noite e Boa Sorte, o assento mais importante da casa permanecia assustadoramente vazio. Amal Clooney. A mulher que deveria ser seu porto seguro estava a milhares de quilômetros de distância na Europa e os rumores de um divórcio de 500 milhões de dólares não eram mais apenas sussurros de tabloides entediados. Eles haviam se tornado uma realidade iminente, tanto financeira quanto psicológica. O homem que certa vez olhou para uma câmera de televisão e afirmou ter ganhado na loteria, agora parece um jogador de alto risco que percebeu tarde demais que jogou sem rede de segurança. Por trás das entrevistas polidas e do pacto de sem discussões cuidadosamente roteirizado, esconde-se um campo de batalha onde a política internacional, as sanções à imigração e vidas secretas e separadas estão empurrando o casamento mais admirado do mundo para um colapso catastrófico. Para entender a devastação do presente, é preciso analisar a ferida raiz do mito de Clooney, o lendário juramento de décadas do mais famoso fugitivo de compromissos da indústria. Após um breve casamento de 4 anos com a atriz Talia Balsam, no final da década de 1980, que o deixou traumatizado e desconfiado, George Clooney se transformou no arquétipo máximo do galã intocável. Ele ficou famoso por apostar dezenas de milhares de dólares com Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman, que jamais voltaria a se casar. Vivia uma vida invejada por todos os homens do planeta, uma mansão de 15 quartos às margens do lago, como um jato particular à disposição e um fluxo constante de mulheres belíssimas que recebiam atenção, glamour e proximidade com a fama, mas eram estritamente proibidas de ter seus nomes revelados. George era um homem que controlava seu próprio mundo, gerenciando sua imagem com a precisão cirúrgica de um gênio das relações públicas. Mas em 2013 a matemática de seu isolamento mudou. Ele conheceu Amal Alamuddin. Ela não era uma modelo em busca de alavancar a carreira, nem uma atriz procurando uma acompanhante para o tapete vermelho. Era uma mulher de imensa capacidade intelectual, uma advogada cujo trabalho lidava com questões de vida ou morte relacionadas à justiça global. Pela primeira vez na vida, George Clooney não era a pessoa mais interessante da sala. Ele não era o mestre, era o aluno. Em 2014, quando se casaram em uma extravagante cerimônia veneziana de 3 dias, que mais parecia uma coroação real do que um casamento Hollywood, vibrou. Parecia um triunfo da essência sobre o estilo. Mas o casamento continha um erro fatal e atípico. George Clooney, o homem que havia negociado os contratos de estúdio mais complexos da história, entrou nessa união sem um acordo pré-nupcial. Ele colocou todo o seu império de 550 milhões de dólares na mesa, apostando tudo na crença de que sua sorte jamais acabaria. A ilusão dourada dos Clooneys floresceu por quase uma década, alimentada por um estilo de vida menos celebridade e mais missão diplomática. Eles se tornaram pais dos gêmeos Ella e Alexander e cultivaram uma vida que abrangia o globo, transitando entre os terraços ensolarados da Vila Oleandra, na Itália,
a elegância tranquila e úmida de sua propriedade na Inglaterra e os centros poderosos de Nova York e Londres. Em todas as aparições públicas, George desempenhava o papel de marido devotado com uma facilidade cinematográfica e ensaiada. Em uma recente aparição no programa CBS Mornings, ele se recostou na cadeira, exibiu aquele sorriso mundialmente famoso para Gayle King e fez uma afirmação que paralisou a todos. Ele declarou que em 10 anos de casamento, ele e Amal nunca haviam discutido. "Ainda estamos tentando encontrar algo para brigar", brincou ele. Era a frase perfeita para um mundo desesperado para acreditar em um conto de fadas. Mas para aqueles que entendem a dinâmica das relações humanas, a afirmação de sem discussões não soava como harmonia, soava como distanciamento. Você não briga quando não se importa e certamente não briga quando não está no mesmo ambiente. Nos bastidores, as trajetórias profissionais dos dois protagonistas giravam em direções opostas, puxando o centro do casamento para um vácuo. O trabalho de Amal no Tribunal Penal Internacional estava se tornando cada vez mais perigoso e politicamente carregado. Ela não era mais apenas uma advogada, era um alvo. George, por sua vez, buscava a única coisa que lhe escapara por 40 anos à validação crua e autêntica dos palcos de Nova York. O casamento não estava fracassando por causa de uma grande explosão. Estava fracassando porque os dois protagonistas estavam atuando em peças diferentes em continentes diferentes. O rei. Ruptura começou no final de 2024. E se acelerou, transformando-se em uma crise constitucional de grandes proporções na primavera de 2025. A primeira fissura não foi romântica, mas política. Enquanto George estava em Nova York, totalmente imerso nos ensaios exaustivos para sua estreia na Broadway, Amal se viu no fogo cruzado de um cenário político americano em transformação. Surgiram rumores de que ela poderia enfrentar sanções de imigração devido às suas críticas contundentes a importantes alianças internacionais e seu envolvimento legal em conflitos no Oriente Médio. A possibilidade aterradora de que a esposa do embaixador mais querido de Hollywood pudesse ser impedida de retornar aos Estados Unidos tornou-se uma realidade assustadora. George se viu diante de uma escolha brutal. E sem saída ele poderia abandonar sua carreira em Hollywood e seus sonhos na Broadway para seguir sua esposa em um exílio permanente na Europa. Ou poderia enfrentar uma vida onde seu casamento seria conduzido através da tela de um computador. Do outro lado de uma fronteira intransponível. Não se tratava de um conflito de agenda, era um pesadelo. Uma fonte próxima à família descreveu a situação como um desastre à gota d'água. George Clooney, o negociador por excelência, o homem capaz de encantar até os executivos de estúdio mais cínicos, se viu numa situação em que não tinha nenhuma vantagem. Não conseguia convencer o presidente com seu charme, nem resolver na justiça um casamento que se transformara numa série de telefonemas frenéticos e quartos de hotel solitários. O impacto psicológico sobre George é visível para qualquer um que olhe além da maquiagem e da iluminação. Aos 64 anos, ele é um homem que admitiu querer pegar mais leve e encontrar mais descontração em sua vida, mas o mundo está desmoronando. Para agravar a tensão conjugal, ele sofreu uma humilhação pública inesperada, um processo coletivo gigantesco contra sua marca de tequila bilionária, Casamigos. O processo alega que a pureza e os ingredientes artesanais que George vendia ao público eram uma ilusão tão fabricada quanto sua vida doméstica perfeita. Para um homem que construiu toda a sua carreira no conceito de integridade, o golpe duplo de um escândalo empresarial e um casamento em crise é fatal. Ele está no limite, segundo fontes próximas à família real. O sonho da Broadway, que deveria ser o triunfante terceiro ato de seu legado, tornou-se, em vez disso, uma solitária casinha de cachorro.
Enquanto George vive em um arranha-céu em Nova York, Amal teria dito a ele para ficar lá o tempo que quiser ela estar na Europa. A decisão da família de viver em continentes diferentes foi apresentada ao público como uma separação experimental, um termo clínico e hollywoodiano para duas pessoas que estão praticando a arte de ficar sozinhas. Era uma maneira de ver se o silêncio de uma casa vazia era mais tolerável do que a performance em um tapete vermelho lotado. Mas isso não seria um verdadeiro estilhaçamento de Hollywood sem a injeção do obscuro e do bizarro. Nos recônditos da internet, os blind items, aqueles fragmentos de fofoca enigmáticos e anônimos que frequentemente servem como os primeiros vazamentos de um império em ruínas, começaram a pintar um retrato muito mais degenerado e perturbador da união de Clooney. Por anos circularam rumores sobre as conexões próximas e muitas vezes inexplicáveis de George com estrelas masculinas mais jovens e seu círculo íntimo de amigos da alta sociedade. Uma tempestade nas redes sociais irrompeu por conta de uma série de blind items que datam de 2020 e que supostamente ligavam George ao ícone pop global Harry Styles. Os rumores sugeriam que uma cantora estrangeira teria sido o motivo da violenta separação de George e sua parceira anos atrás. Embora essas alegações permaneçam no campo da especulação não comprovada, elas adicionaram uma camada de fumaça tóxica a uma situação já bastante delicada. Simultaneamente, outros relatos alegam que a própria Amal buscou conforto no exterior com alguém da sua idade vivendo em uma residência financiada por um membro de uma família real do Oriente Médio. Sejam essas histórias invenções desesperadas da imprensa sensacionalista ou os primeiros indícios de um escandaloso processo de divórcio, o resultado é o mesmo. A imagem do casal poderoso foi permanentemente e irremediavelmente manchada. O gosto residual da saga Clooney é de profunda decepção coletiva. Nós, o público, queríamos que fossem eles a alcançar o sucesso. Queríamos acreditar que o advogado e o ator, o intelectual e o ícone poderiam de fato se salvar mutuamente do cinismo do mundo. Mas a realidade de 2025 é um lembrete brutal de que a fama é um bordel da alma, onde todo relacionamento acaba se tornando uma mercadoria a ser administrada ou um passivo a ser liquidado. George Clooney passou uma década gerenciando a imagem do homem mais sortudo do mundo, mas hoje ele parece um homem que foi derrotado pela própria arrogância. Ele colocou em risco 222 milhões de dólares de sua fortuna suada porque achava que estava acima das regras da proteção legal. Agora ele enfrenta um divórcio que pode não só reduzir sua fortuna impressionante pela metade, como também desmantelar a imagem de estadista sênior cuidadosamente construída ao longo de 40 anos. Amal, por sua vez, nunca se sentiu à vontade na cultura artificial e superficial de Hollywood. Ela não queria ser uma esposa troféu. E, quando os tapetes vermelhos ficaram lotados das inseguranças profissionais do marido, como na ocasião em que ele supostamente a abandonou diante de uma multidão de fotógrafos, ela simplesmente decidiu parar de representar esse papel. Ao analisarmos a trajetória da carreira de George Clooney, vemos um homem agarrando-se desesperadamente aos holofotes, enquanto sua vida privada desmorona atrás dele. Ele continua colaborando com Brad Pitt nas novas sequências de Oceans, uma atitude que Amal considera falsa e dissimulada, acreditando que os dois astros não são mais os amigos que fingem ser para as câmeras. É a ironia cinematográfica suprema. O homem que ganhou milhões interpretando um mestre ladrão está vendo sua própria vida ser roubada, perdendo sua paz e privacidade. A peça da Broadway se chama Good Night and Good Luck, Boa Noite e Boa Sorte. Mas enquanto George está sentado sozinho em seu camarim, ouvindo o rugido abafado de uma plateia nova-iorquina que desconhece a verdade, o título parece menos um aceno e mais uma despedida final e exausta da era de seu domínio.
O ângulo crepuscular desta história é talvez o mais pungente e devastador. Estamos testemunhando os últimos anos de uma lenda definida não por suas conquistas artísticas, mas por seu profundo isolamento. George Clooney deveria estar na fase de estadista de sua carreira, recebendo prêmios por sua trajetória e orientando a próxima geração. Em vez disso, ele é um homem se apresentando para uma plateia onde a pessoa que ele mais ama está notavelmente e publicamente ausente. Ele está administrando a reputação de uma casa que já foi esvaziada de seu calor. É uma catástrofe em câmera lenta que o mundo assiste com uma mistura de nostalgia e curiosidade mórbida. Queríamos o final de Conto de Fadas, mas estamos recebendo o estilhaçamento. E no fim, esse talvez seja o final, mas George Clooney, de todos um homem que possuía o mundo, percebeu que não podia mantê-lo e decidiu afundar com o navio, ainda exibindo aquele sorriso mundialmente famoso para as câmeras, enquanto a água sobe até seus tornozelos. Para realmente compreender a densidade das informações que cercam essa ruptura, é preciso observar os microdetalhes específicos do cenário financeiro e jurídico. Não se trata apenas de uma mansão na Itália ou de uma coleção de carros antigos, trata-se do enigma Casamigos. Quando George e seus sócios venderam a marca de tequila por quase US$1 bilhão, o dinheiro não era apenas dinheiro vivo, era um legado. Agora, com uma ação coletiva questionando a própria integridade da marca, a situação financeira de George está sendo atacada externamente, enquanto seu casamento está sendo desmantelado internamente, sem um acordo pré-nupcial. Amal tem direito legal a uma parcela significativa do crescimento de seu patrimônio desde 2014, um valor que especialistas estimam que possa chegar ao 250 milhões. Esta é a realidade do ação em vez de adjetivos. Ela não precisa dizer que está infeliz, basta preencher a papelada. Há também o peso psicológico da ligação com Harry Styles. Em Hollywood, onde há fumaça, geralmente há fogo controlado. Os rumores de 2020 não se referiam apenas a um passeio de bicicleta, tratavam de uma mudança fundamental no círculo social de George. Ele começou a se cercar de pessoas mais jovens e agitadas, uma atitude que Amal, uma mulher cuja vida é dedicada à sobriedade da lei, considerou cada vez mais alienante. Ela não se casou com um homem que queria reviver seus 30 anos. Ela se casou com um homem que ela acreditava estar pronto para liderar. Quando George escolheu a leveza da Broadway, em vez da gravidade do mundo dela, o abismo se tornou intransponível. Ele está atualmente em maus lençóis não por ter feito algo errado, mas porque parou de fazer tudo certo. Ele deixou de ser o parceiro que ela precisava para sobreviver à tempestade política de um novo governo americano. Olhando para o futuro, o gosto residual da saga Clooney servirá como um alerta para a próxima geração da elite de Hollywood. Nos ensina que você pode ter a casa mais linda no lago mais lindo do mundo, mas se não houver uma realidade compartilhada, você será apenas um inquilino em um museu. George Clooney tem 64 anos. Ele é uma lenda, ele é um mestre do jogo. Mas enquanto as luzes se apagam em seu palco da Broadway e ele olha para a cadeira vazia onde sua esposa deveria estar, ele percebe a mais amarga lição filosófica de todas no fim. A coisa mais cara que você pode possuir é um segredo que você não consegue mais guardar. Lembre-se daquela primeira vez que os viu num barco em Veneza, duas pessoas que pareciam ter desafiado o próprio tempo. Você viu uma conexão de almas gêmeas ou uma campanha de relações públicas magistralmente executada, fadada ao fracasso sob o peso da pressão do mundo real. George Clooney era realmente o homem mais sortudo, ou apenas um homem que demorou demais para perceber que não se pode controlar um coração da mesma forma que se controla um set de filmagem. A lista permanente agora se resume a uma única pessoa. Deixe um comentário e conte para nós, você acredita que o casamento sem brigas foi uma bela verdade ou uma mentira estratégica?
O divórcio de 500 milhões de dólares é inevitável, ou é apenas mais uma cena no filme mais complexo que George Clooney já dirigiu? Lemos cada comentário, e sua perspectiva nos ajuda a desvendar as camadas dessa farsa dourada. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais análises profundas dos dramas ocultos e muitas vezes dolorosos dos ícones que você pensava conhecer. Porque no mundo da elite, a verdade raramente está no cartaz, está no silêncio que se segue aos aplausos. A história de George e Amal é o maior paradoxo fundamental dos nossos tempos. O casal perfeito que na verdade era um desastre a dois. O marido heróico que se tornou o ônus legal. O âncora intelectual que se tornou um exilado proibido. É um roteiro que nenhum roteirista de Hollywood ousaria escrever, pois é sombrio demais para as bilheterias. Mas no mundo dos super ricos e hiper famosos, a verdade é sempre mais cruel que a ficção. Estamos testemunhando o fim de uma era, a morte do sonho doméstico de um titã e o nascimento de um novo tipo de tragédia de celebridade. Aquela em que o herói percebe que nem mesmo $1 bilhão pode comprar de volta o tempo gasto fingindo ser feliz. George Clooney está atuando como se sua vida dependesse disso, mas o público de que ele mais precisa já foi embora. Boa noite e boa sorte, George. Você vai precisar.